Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui, né, agora na companhia de Beatriz, né, nessa jornada da Divina Comédia. Nós estamos então no penúltimo canto hoje, trago aqui o penúltimo canto do Purgatório, estamos no finzinho do Purgatório, e aqui a gente já percebe um pouquinho de como que vai ser o paraíso. Tá bom? Porque muito simbolismo, muito significado atrás de cada coisa que Dante vê aqui, ok? Muita coisa mesmo, gente, muita coisa. Então, talvez esse canto fique bem longo, né? Mas a riqueza e o valor que tem tudo isso aqui é maravilhoso. Você vai gostar com certeza, ok? Então, como sempre, eu trago aqui todo o simbolismo, todo o significado, toda a chave de leitura, tudo que está escondido e velado nas entrelinhas de cada canto, para que quando você lê e você tiver acesso à obra, você possa realmente compreender aquilo que verdadeiramente Dante queria expressar na sua obra, que está escondido aqui. E eu tenho, então, essa intenção de revelar aqui com esses vídeos, ok? Espero que vocês gostem e que vocês sigam comigo aqui até o final dessa jornada e também sigam comigo na próxima jornada ali, que vai ser realmente o paraíso. Aqui já está um pouquinho daquilo que vai ser o paraíso, então você pode imaginar a riqueza que é também esse terceiro e último livro da obra, que é o paraíso, ok? Mas por enquanto ainda estamos no Purgatório, esse é o penúltimo canto, o canto 32. Então vamos lá para a introdução do canto? Trago aqui a introdução do canto e aí depois todo o simbolismo e significado da obra, tá bom? Canto 32, Purgatório de Dante. Dante olha com amor a Beatriz. No entanto, o carro, seguido pela procissão dos bem-aventurados, move-se em direção a uma árvore elevadíssima e despida de folhagem. O grifo ata o carro à árvore e esta logo cobre-se de flores. O poeta adormece. Ao despertar, vê Beatriz, rodeada das 7 damas, sentada ao pé da árvore. Acontecem depois no carro fatos maravilhosos que causam ao poeta surpresa e medo. E assim então começa o canto. Gente, esse canto aqui tá maravilhoso. Então você com certeza vai gostar. Então ele fala assim, meus olhos estavam fixos nela, depois de 10 anos eu estava ali frente a frente com ela, quando eu vi, né, as ninfas estavam falando que eu estava olhando demais para ela, e quando eu percebi eu já estava na frente dela, só que Beatriz ela se coloca dentro da carruagem. Eu vou começar aqui, nesse canto você percebe, cada coisa tem um significado, e por isso que Dante coloca aqui. Lembrando que a carruagem, a Beatriz significa sabedoria divina por causa dos louros e também a fé e a teologia, ok? E em alguns contextos ela representa o próprio Senhor Jesus, mas aqui os significados meio que mudam, ok? Nesse canto aqui. A carruagem é a igreja de Cristo, ponto, né? Isso não muda. Ela está sustentada por 2 rodas, ok? As 2 rodas geralmente são interpretadas pelo Novo e pelo Velho Testamento, mas também a fé e a justiça, e lá no paraíso pegam então o significado de ser São Domingos e São Francisco, que de alguma forma interferiram na história da igreja, vamos dizer assim? Então tá, resumindo isso aqui. O grifo, ele é de natureza divina e humana. O leão representa a sua realeza, né, a sua natureza humana, e a águia, né, ela representa a sua natureza divina. E essa ser aqui, né, humano e divino, digamos assim, que representa Cristo, né, que possui a natureza humana e divina, ok? E as ninfas, as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais, ok? Então é isso que vai aparecer, fora outros exemplos aqui que vai aparecer nesse canto que eu vou explicar agora para você. De repente o cortejo começa novamente, estava parado todo o cortejo, toda essa procissão, e começa novamente. Então o grifo, ele pega, né, a sua carruagem e leva até uma árvore grande, enorme,
só que ela está sem folhas, sem frutos, né, e sem flores. Ela está nua, né, só o tronco ali nesse sentido. Estácio, que está destinado ao paraíso, e Matilda, que é a vida ativa, estão com Dante, ok? Quando a carruagem, toda essa procissão se apresenta diante da árvore, eles falam Adão, todos falam, murmuram Adão. E aí todos gritavam também, beato és tu, ó grifo, que teu bico bica dessa árvore, que é doce aos lábios, mas amarga ao estômago, ok? Tem uma referência lá com Apocalipse, isso, né? Que o dos anjos falam que é para ele tomar um negócio lá e comer, acho que tomar ali o papel, as anotações e comer, que na boca vai sentir o gosto de mel, mas que pro estômago é amargo, né? E tem uma referência ali com o Apocalipse, tá bom? Aí o grifo respondeu, né? Assim se conserva a semente de tudo aquilo que é justo. Agarrando o timão da carruagem, então ele leva e conecta naquela árvore. Automaticamente aquela árvore começa a verdejar. Nascem lindas folhas verdejantes, depois flores, e assim a árvore se carrega de frutos. Frutos cor de violeta, ok? Com frutos cor de violeta. Ele não conhecia o hino das pessoas que estavam cantando ali, não conhecia o hino e não conseguia escutar o fim porque ele dormiu. Aí Matilda chacoalha, ele fala assim, acorda, homem, o que você tá fazendo dormindo no meio do negócio aqui? Acorda, vamos. Ele acorda e daí começa a ver um monte de coisa também. Ele vê Beatriz sentada ao pé da árvore em cima das raízes. Então ele se aproxima dela. O grifo já tinha deixado a sua carruagem ali ligada naquela árvore e sumiu. E aí Beatriz, por pouco tempo, daí Beatriz fala, por pouco tempo permanecerá aqui, mas o seu destino é aquela beleza de Roma, onde Cristo é romano, ou seja, a beleza do céu. Então ela tá falando aqui que o destino de Dante é o céu junto com ela, né? Mas que é para ele olhar tudo aquilo que vai acontecer ali e anotar quando ele voltar, anotar, escrever, prestar bem atenção em tudo que acontecer e anotar e escrever quando voltar para sua vida antiga, que é a sua vida normal aqui na Terra, né? Que foi isso que ele fez, né? Vamos dizer assim, tá escrevendo tudo aqui nessa sua obra, né? Digamos assim, a alegoria que ele coloca aqui, ok? Então, em obediência a Beatriz, ele parou e observou. E aí aconteceram muitas coisas. Uma grande águia, ela desce do céu rasgando e bate na carruagem. Bate, destrói parte da carruagem e foge. Essa águia, ela passa nos meios dos galhos e das folhas e dos frutos dessa árvore que refloresceu ali nesse sentido, e ela destrói um pouco da árvore e destrói um pouco também da carruagem. Então, como uma exclamação de grande dor, de tristeza no coração, se ouve uma voz que vem do céu: ó, coitado do meu barquinho, como está sendo mal conduzido, como está sendo mal carregado. Diz assim essa voz que vem do céu, como um brado de lamento, sabe? De dor, assim, de coração. Aí apareceu da terra que se abria um grande dragão, que com a sua cauda então bateu nesse carro e arrancou o piso dessa carruagem, desse carro, ok? O que sobrou então desse carro começou a ser coberto por plumas douradas e brancas, né? Foi crescendo e foi, tipo, tomando conta aquelas plumas daquele carro, de onde você já não conseguia perceber o carro, somente as plumas. E daí começaram a brotar em todas as partes da carruagem, por cima daquelas plumas, cabeça. Haviam 7 cabeças. 3 cabeças tinham 2 chifres e as outras 4 tinham apenas um chifre. Essas cabeças representam os 7 pecados capitais, ok? As cabeças que têm 2 chifres, elas representam o pecado que não só interfere em nós mesmos, mas também ferem os outros, né, nesse sentido, que é o orgulho, a ira e a inveja. E as outras é referente ao que diz respeito a nós mesmos, né, que é a luxúria, a gula, a avareza e
preguiça. E a preguiça, tá bom? Aí em cima dessa carruagem cheia de plumas, agora cheia de cabeças, com esses chifres, aparece uma prostituta e aparece um gigante ciumento. Vez ou outra, eles se veiam, né? Aí a prostituta fita o olhar em Dante. Quando a prostituta fita o olhar em Dante, o gigante ciumado bate nela, né, da cabeça aos pés. Dante fala assim que ela lança um olhar lascivo para ele. Aí depois, louco de ciúme, esse gigante pega esse terrível monstro que surgiu ali do meio da árvore, que está preso na árvore, que é o dragão, né? E arranca-o e lança-o e joga fora, pra longe da floresta, né? Então Dante perdeu de vista os dois. Antes disso, antes das plumas, ali, ainda quando dava para adentrar o carro, apareceu uma raposa, né? Muito magra, muito feia, essa raposa. E ela entra dentro da carruagem e senta ali, na onde tem o lugar de sentar ali, onde seguia, né, a carruagem ali na frente. Então Beatriz rapidamente pega ela, né, Dante fala assim que ela é um monte de pele e osso e joga fora, para fora da carruagem, né. Então é tudo isso aqui que Dante vê nesse canto, que é ali mostrado, e ele anota, ele presta muita atenção, porque como lá em Apocalipse o anjo diz para João, olha tudo e anota, e escreve, e é isso que Dante está fazendo aqui também a pedido de Beatriz. Essa grande procissão caminha até essa árvore e para alguns estudiosos, essa árvore grandona aqui, só que seca, né, que depois renasce, floresce com muitas folhas, flores e frutos, para alguns estudiosos diz respeito a Nabucodonosor, cujo sonho é interpretado por Daniel, que diz respeito ao futuro, né, do império, que seria o futuro de todos os reinos ali, que seria do Império Romano, nesse sentido, ok? Mas também essa árvore, eu acredito que seja mais isso, tá bom? Essa árvore simboliza a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? E Adão, que eles falam ali, representa toda a humanidade, tá bom? Após a expulsão do paraíso, aquela árvore ficou seca, né? E a humanidade então desceu para essa terra. E se espalhou, porque foi essa ordem que Deus deu, né? Ide, crescer e multiplicar por toda a terra. Vocês vão ter que comer do suor do seu rosto e tudo mais. Blá, 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 né? Então, eles se multiplicaram por todos os confins da terra. Mas eles, nesse sentido, eles não conseguiam mais ter direito à vida verdadeira, ou seja, a vida eterna. Lhe foi tirada essa graça, né? A vida eterna por causa do pecado. Então, por isso que a árvore aqui está sem folhas, sem flores e sem frutos, ok? O tronco da árvore, ele parece doce aos lábios, mas é amargo ao estômago, em comparação com Apocalipse 10, ok? Onde o anjo pede que, no livrinho lá, onde João pede para o anjo um livrinho, e o anjo fala assim, pega esse livrinho, toma, come, ele vai ser doce ao seu paladar, mas amargo ao seu estômago. O grifo, então, né, nesse sentido, pega a carruagem, né, o timão da carruagem e leva até a árvore, devolvendo a ela a vida, ok? A carruagem é a igreja, o timão é a cruz e o grifo é Cristo. Esse aqui é o simbolismo disso aqui nesse canto. A carruagem é a igreja, o timão que liga a carruagem à árvore é a cruz de Cristo e o grifo é Cristo. Então, através da paixão e morte e ressurreição de Jesus, a cruz, Jesus devolve a vida àquela árvore, nesse sentido, mas mais do que isso, liga então a igreja novamente ao céu, a igreja novamente à vida verdadeira, à vida eterna. Entende mais ou menos? É isso.
A humanidade então recebe de novo a vida eterna que havia perdido por causa do pecado e a expulsão do paraíso, ok? A cor violeta usada na fruta aqui dessa árvore é a mesma cor das roupas das ninfas ou das virtudes cardeais, porque sem as virtudes cardeais não é possível viver verdadeiramente o conhecimento do bem e do mal, beleza? A águia que aparece entre as que destrói parte da árvore porque passa através da árvore e bate na carruagem é o poder imperial. O poder imperial que vem na igreja e destrói a igreja, quebra a igreja, tenta destruir a igreja, bate, persegue a igreja e destrói assim de algumas formas, mas não na sua totalidade, porque sempre sobra ali, né, algumas coisinhas ali da igreja, como diz lá no evangelho, né, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse poder do império massacra não somente a igreja, que é a carruagem, mas também a humanidade ali, né, que é a árvore, digamos assim, que representa, ok? A raposa que entrou ali, sorrateira ali na carruagem, né, representa então as heresias que assolaram a igreja nos primeiros anos dela, principalmente ali as seitas gnósticas e as demais ali. A águia volta ali uma segunda vez e tenta destruir o carro, mas daí a partir desse momento ela começa a se transformar e ela começa a se encher de plumas, né, de folhas até meio que douradas. Essas plumas, nesse sentido, representa a riqueza da igreja que ela começou a possuir em determinado tempo dela. Essa imagem dessa segunda volta da águia, né? Essa segunda volta da águia, ela não atinge ali ela não atinge a árvore, ok? Ela não atinge a árvore, ela atinge só a carruagem. E ali ela começa a se encher, então, de muitas plumas, né? Nesse sentido. Aqui representa, então, a ajuda do império, digamos assim, que foi a partir de Constantino. E esse imperador Constantino deu à igreja muitas doações, o que fez dela rica. Só que essa riqueza, ao invés de ajudá-la no seu propósito e no seu chamado e na sua vocação, bem na verdade desvirtuou ela, né, nesse sentido, essa é a crítica de Dante, fazendo com que ela se corrompesse por causa dessas riquezas. O dragão que aparece aqui é o símbolo tradicional do diabo, nesse sentido, que também, né, se aproveita das brechas ali para bater na igreja, para desestruturar a igreja, para quebrar a igreja, para destruir a igreja, né, nesse sentido. Com o seu rabo, ele bate e leva o piso da igreja, né, o piso da carruagem, o chão da carruagem. E as plumas nada mais são do que realmente essas riquezas que a igreja começou a adquirir, a possuir por causa das doações feitas de bom coração, com boa intenção e que são importantes para a igreja, só que ela é usada às vezes de uma forma não muito boa e acaba então corrompendo e desvirtuando tudo, ok? Aí aparece as cabeças que eu já expliquei para vocês, que são os 7 pecados capitais, e a prostituta e o gigante. Isso aqui tem a ver com o conceito de Dante, da experiência dele da época e referente ao momento que ele está vivendo lá na Idade Média, ok? Deixar bem claro isso para vocês. Então, a prostituta é a figura do Papa que estava reinando nessa época, que é o Bonifácio VIII. E o gigante é o reino da França, ok? Naquela época lá, eu tô falando, por favor. O Dante tinha uma rixa, tinha uma rivalidade, tinha uma mágoa, tinha um ressentimento com esse tal Papa. Por isso que tá aqui dessa forma, tá bom? Isso é do Dante, dele. Com o Papa lá. Não sei quem tá certo, quem tá errado, não me diz respeito, tá bom? É o que Dante tá querendo expressar aqui no canto. Vou deixar bem claro para não ter dúvida. Beleza? Bonifácio VIII e o rei da França, naquela época, foram aliados. Ou seja, a prostituta se prostitui com esse gigante, que, no começo, tem boas intenções, tem um bom relacionamento, né? Eles foram aliados nesse sentido.
onde eles aparecem ali de vez em quando se beijando, né? Mas depois ele é totalmente violento e massacra, né, a prostituta. Esse olhar lascivo que a prostituta lança para Dante e daí depois o gigante ciumento bate nela, diz respeito a uma conversa, uma discussão que Dante teve com o Papa, quando Dante era prior de Florença. Aí depois o gigante ciumento bate na prostituta. Representa o quê? Representa a morte de Bonifácio VIII. Por quê? Ele se aliou à França, só que o rei da França ordenou aos seus subordinados que batessem no Papa, ao ponto de que foi tal o espancamento que o Papa morreu. O Papa morreu depois de ser espancado brutalmente pelos homens de Felipe IV, o Belo, aquele terrível da França. Daí, com a eleição de Clemente V, Felipe, o Belo, da França, conseguiu levar, então, a sede da igreja para longe de Roma, que foi a ida da sede, da capital da igreja, né, para Avignon, na França, onde ele ficou ali por um tempo. E aí aconteceu um monte de coisa através desse Felipe IV aí, o Belo, que foi o terror nesse tempo aí, que até fruto disso o surgimento e o descobrimento do Brasil. Se você for entender, adentrar sobre tudo isso, você vai entender bem o que eu tô querendo dizer aqui. A série A Cruz e a Espada, do Brasil Paralelo, explica muito isso. Então, se você tiver interesse, por favor, acesse, assista, que diz realmente a verdadeira história e tudo isso que está acontecendo aqui desde a Idade Média, que possibilitou e que foi, assim, um estopim para que acontecesse o descobrimento do Brasil. Não, né? Aconteceu o descobrimento do Brasil, mas Portugal veio pra cá em decorrência de tudo isso aí, tá bom? Eu acho que é isso, mais ou menos, se eu não estiver enganada, tá bom? Então, essa última parte é referente realmente ao mau relacionamento que Dante tinha, a má impressão que ele tinha do Papa da época e dos erros que ambos cometeram nesse tempo aí, né? Então, é nesse sentido. O gigante é a França, a prostituta é o Papa, e todos os demais acontecimentos ali diz respeito à morte desse Papa, né, que foi enganado e iludido pelo rei da França, digamos assim, e que foi realmente traído por ele porque foi morto, né, depois de ser espancado, e através disso a sede de Roma, a capital da igreja, foi mudada de lugar, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que... Isso aqui é tudo o vídeo de hoje, tá bom? Não me interprete mal, né? Se você for procurar na internet, você vai ver bem certinho que tudo isso está lá na internet. Tanto sobre Bonifácio, sobre o rei da França, sobre Clemente V, sobre a sede de Roma. Isso faz parte da história, isso é conteúdo histórico, tá bom? É claro que Dante traz aqui de uma forma meio ressentida, meio magoada, meio crítica, meio pesada, porque ele realmente criticava de uma forma negativa todos esses atos aqui, ó, que ele descreve, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal. Me ajuda aqui. Você vai estar me ajudando a monetizar meu canal, mas também vai dizer para a plataforma que esses vídeos aqui são importantes, são relevantes, e ela vai oferecer para mais pessoas que têm interesse a esse assunto. E esse assunto eu acho que é muito rico, muito importante, muito interessante, que deve ser sim compartilhado e oferecido para mais e mais pessoas, para que tenham conhecimento, né? E assim agreguem valor na sua vida. Então é isso, gente. Aqui ele faz uma dura crítica, Dante faz uma dura crítica à igreja que se corrompeu de alguma forma, né? Mas que ela subsiste, né? Existe vida nela e ela é sustentada pelas duas rodas, é sustentada pelo timão, que é a cruz de Cristo, as duas rodas, que é a palavra de Deus, e a fé e a justiça, que está ligada, né, à árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, que também foi religada e ressuscitada pela paixão e morte e ressurreição de Cristo. Então, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né, e que podem bater, mas ela não vai ser destruída, e assim por diante. É uma crítica, né,
nesse sentido que Dante está fazendo aqui, diante da concepção e do conceito da visão que ele tem na época, ok? Então, que há esperança, há fé, há coisas boas, mas sim existe a parte, né, que não é tão boa, como em todo lugar, né? Mas o bem sempre vencerá, né? É nesse sentido. Então, até porque quem está guiando e sustentando tudo isso, né, é Cristo. É Cristo e o seu sacrifício eterno. Então, é isso o canto de hoje, tá bom? Assim, eu não me sinto muito confortável, assim, vocês podem perceber, né? Eu não gosto de falar mal nem do Papa, eu não gosto nem de falar mal da igreja, né? Não gosto muito, assim, né? A gente deve orar pela igreja e orar pelos papas, para que o Espírito Santo consiga realmente conduzir a igreja de forma verdadeira, como é para ser, sabe? Eu não me sinto muito confortável, mas aqui, como eu disse, faz parte do ponto de vista de Dante, e Dante que faz essa dura crítica, que, querendo ou não, diante das atitudes que eram públicas, das condutas, dos comportamentos, realmente é uma coisa a se questionar, né? Mas isso lá na época dele, isso tem a ver com o conceito e o pensamento e o sentimento dele referente à igreja daquela época e às pessoas que estavam à frente dos governos, dos impérios e naquela época, ok? Eu só tô repassando aqui. Mas que, querendo ou não, nós temos que admitir que existe. Mas essa constatação que tudo isso aqui realmente é realidade, é mais um estopim, um motivo para que a gente reze e mais reze e intensifique nossas orações pela Igreja de Cristo, pelos governantes, né, e por todos aqueles que têm um papel de liderança, que liderem para o bem, que façam o bem, que façam realmente aquilo para o qual foram chamados, porque não há autoridade debaixo da terra que não seja permitida ou constituída por Deus, ok? Então a gente tem que ter essa consciência. Então eu não gosto muito sim de criticar, de falar mal, mas é realmente realidade. Se a gente for observar a realidade nua e crua, é isso. Mas isso não é para desesperar ou para protestar, mas é sim para olhar para essa realidade e tomar a atitude e a coragem de rezar e intensificar as orações, né? Para que retome o rumo, para que ache o caminho, para que volte para o bem e para que cumpra aquilo que realmente, verdadeiramente foi constituído para ser, né? Levar os homens e ajudar os homens a encontrar o caminho, a verdade e a vida, o caminho verdadeiro, né? E alcançar a vida boa aqui, mas a vida boa também na eternidade. É para isso que existe e é para isso que a gente precisa lutar e rezar para que se alcance, ok? Então é isso, gente. Deus abençoe você, eu fico por aqui e até o próximo canto, que vai ser o último do Purgatório. Beijo!